orar com você sobre isso, para que seu coração esteja aberto. Porque se você está aqui nessa noite, é você que Deus deseja falar. É com você que Deus deseja dizer algo, entregar alguma coisa. É para você que Deus tem uma missão. Por isso, abra já o seu coração, a sua mente, diga: Espírito Santo, apesar de qualquer outra coisa, apesar de qualquer dificuldade, apesar dos meus pensamentos ou até das minhas preferências, Senhor, eu te peço que o Senhor fale comigo nessa noite. Que o Senhor encontre aqui, Deus, corações que estão rendidos a Ti. Que o Senhor encontre, Senhor, pensamentos que são levados até a Tua presença. Que o Senhor encontre espíritos quebrantados, Senhor, e desejosos por receber o poder que a Tua palavra tem nas nossas vidas. Por isso eu te peço que enquanto a Tua palavra é semeada, Senhor, ela encontre terreno fértil, para que nós possamos frutificar em tudo aquilo que nós recebemos da Tua parte, em nome de Jesus. E quantos creem dizem amém, amém. Eu quero ler um texto com vocês que está em Lucas 14. Lucas 14, 15 até o 23. Esse texto é conhecido como a parábola do banquete. Lá diz assim: Jesus estava jantando com vários fariseus e um deles que estavam à mesa ouviu isso que Jesus tinha dito e disse para Jesus: felizes os que irão se sentar à mesa no reino de Deus. Então Jesus lhe disse. Agora Jesus começa uma história. Certo homem preparou um grande jantar e convidou muita gente. Na hora do jantar, mandou o seu empregado dizer aos convidados: venham que tudo já está pronto. Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado: comprei um terreno e preciso dar uma olhada nele. Peço que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e preciso ver se trabalham bem. Peço que me desculpe. O outro disse: acabei de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Ele ficou com muita raiva e disse: vá depressa pelas ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o empregado disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Aí o patrão respondeu: então vá pelas estradas e caminhos e obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de que minha casa fique cheia. Existe uma frase que está implícita aqui nessa parábola. E é uma frase tão importante, tão pequena, que fala aos nossos corações: ainda está sobrando lugar. E eu quero começar essa noite fazendo uma pequena pergunta para cada um de vocês, para que você responda, mas fique com essa pergunta na sua mente, porque ao longo da mensagem ela vai fazer sentido ao seu coração. É uma pergunta muito, muito simples. Quantos de vocês, para estarem aqui hoje, um dia, em algum momento da sua vida, da sua história, receberam um convite de um amigo ou de um familiar para virem a uma igreja? Você pode erguer sua mão se você é uma dessas pessoas? De um amigo ou de um familiar? Alguém te chamou? Pode ficar com a sua mão erguida. Será que você pode dar uma olhada ao redor? Isso é só uma pesquisa entre nós. Muitos de nós, talvez nesse auditório da noite, 70% das pessoas um dia receberam um convite. Outras tiveram a bênção de nascer num lar cristão e não precisaram ouvir de fato um convite, mas foram levadas pelos seus pais até a igreja. Outras pessoas chegaram a uma igreja quase que acidentalmente e foram parar num culto sem saber bem o que estava acontecendo. Mas essa parábola é uma história que Jesus está contando num contexto um pouco esquisito, porque Jesus está num jantar e ele começa a falar de um jantar. É mais ou menos quando alguém fala assim: tem uma prima minha aqui, e começa a te contar uma história, e você está entendendo que aquela história não é sobre a prima daquela pessoa, aquela história é sobre a própria pessoa. E Jesus está fazendo isso, ele está causando uma situação para ajudar aquelas pessoas a entenderem que existia algo mais para ser vivido e algo mais para ser pensado. Então, nesse contexto, Deus não está nos chamando para olhar para isso hoje como um peso, mas para que nós possamos olhar para isso da forma sagrada como isso é, da forma como isso tem urgência, como nós aprendemos sobre o convite que nós precisamos fazer a outras pessoas é inevitável na vida daqueles que se chamam chamados, daqueles que se dizem cristãos. Então, Jesus está numa mesa, vamos entender esse contexto aqui. Essa mesa é uma mesa que ele está com religiosos.
os religiosos tinham a mesa como um lugar sagrado. Ali estava acontecendo um momento especial. Jesus estava ensinando eles. Era sábado, tem toda uma tensão acontecendo, porque eles ainda estavam tentando entender quem Jesus era, de que lado que Jesus estava, se Jesus estava com eles ou se Jesus iria causar algum tipo de desconforto a eles. Então, num determinado momento, nós temos uma primeira tensão. Você pode ler isso um pouquinho antes no texto. Um homem entra e Jesus cura ele. Esse homem não poderia ser curado naquele dia. Aqueles religiosos já devem ter ficado olhando para Jesus assim, isso está estranho. Mas agora ele já está aqui e nós precisamos manter esse cenário. Nós somos uns dos poucos escolhidos para estarmos nesse jantar, nesse banquete. E agora acontece um segundo momento de tensão, que esses homens começam a disputar e a falar sobre quem poderia estar mais perto de Jesus, quem poderia ouvir mais de perto, sentar mais próximo. E Jesus então começa a falar sobre humildade, sobre dar o seu lugar, sobre não desejar ser o primeiro. E o clima já não estava muito bom aqui, porque Jesus estava demonstrando que o reino de Deus pode ser falado de uma forma, mas que o coração do dono do reino, do rei, muitas vezes é diferente. Muitas vezes nós estamos falando verdades como esses homens estavam desejando coisas boas, mas Jesus está mostrando que o coração do rei desejava outras coisas. Então nós temos um terceiro momento de uma grande tensão. Esse terceiro momento é um momento onde um homem, um desses homens, um religioso, não um homem qualquer, ele solta uma grande verdade. Ele solta talvez a maior verdade daquela noite, algo que é espiritual, algo que é verdadeiro, mas que não era o que Deus desejava da vida daquelas pessoas. Ele fala assim: felizes aqueles que comerão de um banquete no reino dos céus. Até aqui não tem nada de errado. Mas o que está por trás dessa frase é o que Jesus desvenda agora nessa parábola. Por isso que Jesus não responde com uma resposta simples, mas com uma história. Porque esse homem basicamente estava dizendo: felizes somos nós, os poucos escolhidos que podem estar com Jesus e que um dia poderão estar com Deus nas alturas, em um banquete, em um momento totalmente espiritual. Felizes nós que fomos escolhidos. Felizes nós que já temos a salvação porque fazemos tudo certo. Felizes somos nós, os poucos que acertam tudo, que não tem erros. Graças a Deus, nós não somos como um deles. E aí Jesus disse: vamos parar as coisas aqui. Eu não vou falar sobre esse jantar, eu vou falar sobre um outro jantar. E aí começa essa parábola, essa história de um grande banquete que começa a demonstrar qual que era o coração do rei. O que Jesus queria falar aqui é o que Deus deseja da vida daqueles que se consideram felizes, bem-aventurados, daqueles que dizem que creem no Senhor. Então Jesus disse: vamos um passo atrás e vamos entender o que Deus deseja para a vida de cada um de vocês, para que nós possamos de fato satisfazer o coração de Deus. Felizes aqueles que vão comer no banquete do reino de Deus. E Jesus diz: felizes aqueles que trarão pessoas que jamais seriam convidadas para um banquete a comerem no banquete do reino de Deus. Vocês estão comigo? A palavra diz: venham, já está tudo preparado. A igreja que eu vejo é uma igreja que ela é como Jesus, uma igreja que carrega o coração do dono da casa. Talvez você já foi a alguma igreja, talvez você já conhece um pouco Jesus. E talvez nessa jornada de conhecer o Senhor Jesus, você tem buscado se satisfazer. Você tem buscado ser mais feliz, ser uma pessoa melhor, ser mais completo. Todos nós desejamos isso. Eu quero um relacionamento melhor, eu quero que a minha família ande bem. E tudo isso faz parte da vida de um cristão. Mas a verdade é que agora nós começamos a entender que quando nós nos doamos para um propósito que é maior do que nós, quando nós nos entregamos para o coração do dono da casa, para o coração do rei, então nós vamos encontrar a satisfação plena. Porque a nossa missão é fazer parte da missão de Deus aqui na terra. A missão é de Deus. É Ele que tem algo a fazer aqui na face da terra. É Ele que deseja salvar pessoas, assim como muitos de nós já fomos salvos por Ele. Mas agora Ele diz: ok, existe um banquete.
E existem pessoas que têm convites para esse banquete. Existem servos que têm convites nas suas mãos para levarem a pessoas que vão poder chegar a esse banquete, porque alguém foi até elas e disse: vem comigo. Eu sei um lugar onde você pode ir, um lugar onde é seguro para você, onde você pode ser transformado. Porque, em outras palavras, é muito bom ser salvo. É muito bom ser transformado. É muito bom saber que você está em boas mãos, que o Senhor está com você. É muito bom cantar louvores, adorar o Senhor. É muito bom vir a um domingo, nós nos sentimos recarregados. E precisamos nos sentir assim. Mas depois daqui, existe sempre um momento, isso aqui é um start para uma semana, onde nós temos convites e dizemos: Senhor, como eu posso te servir? Para quem eu posso entregar? Para quem eu posso falar do teu amor? Porque é assim que nós devemos viver a nossa vida. A primeira coisa que eu quero que você saiba, e que talvez te ajude nesse processo, é saber que a mesa já está pronta. A palavra diz em Lucas 14: venham, já está tudo pronto. O servo vai para anunciar que já está tudo pronto. Quando nós vamos a um banquete, ou quando... Eu nunca fui a um banquete. Alguém já foi a um banquete? Ok, tudo bem. Quando nós vamos a um restaurante, nós chegamos àquele lugar e nós não temos o direito de ir até a cozinha e dizer: deixa eu ver se precisa mais tempero, se precisa um pouco de sal, se precisa colocar um pouco mais no forno, porque nós sabemos que essa é a parte do cozinheiro ou do chefe de cozinha. E nós temos apenas uma responsabilidade, que é nos sentarmos à mesa, que é levarmos os nossos convidados, que é fazermos parte daquilo. Então, se tudo já está pronto, deixa eu te ajudar com algo. Talvez você está se preocupando demais com as pessoas chegarem e as coisas não estarem tão prontas assim. Como que eu vou levar essa pessoa? Como que ela vai interpretar o que ela vai ouvir? Mas ela tem um pouco de problemas demais. Ela ainda tem vícios. Ela não está pronta. Essa é a maior mentira que você pode acreditar. Porque Jesus está dizendo: o banquete, a salvação, a graça, a cruz, o perdão pelos pecados, a redenção, a transformação, uma nova vida, a cura, a liberdade, tudo isso já está pronto. Então não se preocupe em produzir isso na vida de qualquer pessoa que você conheça. Não se preocupe se essa pessoa está num dia difícil, num momento mau, se essa pessoa fez coisas muito ruins na sua vida. O seu papel é ser um entregador de convites. É ser um missionário, onde você está com a missão que é de Deus. Porque uma vez que você conecta essas pessoas ao banquete espiritual que Deus tem para a vida delas, elas começam a ser nutridas do pão da vida, da água da vida. E então Deus vai transformando, e o Espírito Santo faz aquilo que você não pode fazer. Talvez você esteja tentando fazer o que Deus precisa fazer, e orando para que pessoas venham. Nós devemos orar por pessoas, mas aqui está muito claro que o nosso papel é buscar pessoas, é atrair pessoas, é usar o que nós temos nas nossas mãos para que mais pessoas possam estar aqui, porque é o desejo e o coração do Rei que a casa esteja cheia. Vocês perceberam que existem 3 momentos? Um primeiro momento, o servo vai convidar pessoas que já tinham aceitado o convite anteriormente, porque era assim que funcionava. Primeiro as pessoas confirmavam: sim, eu estarei presente, para que depois, quando ficasse pronto, não tinha como mandar uma mensagem de WhatsApp, nem como dar uma ligadinha. O servo ia para avisar: o banquete já está pronto, pode vir. E essas pessoas começam a dar uma negativa, dizer: olha, eu não vou mais, eu já tinha confirmado, mas eu não vou poder, eu tenho os afazeres da minha própria vida. Então o servo volta, e o servo diz: olha, nós não temos pessoas suficientes para o banquete. Saia novamente e busque por pessoas que estão nos becos, que estão nas ruas, pessoas que você não conhece. O servo vai, o servo convida essas pessoas vêm. Mas agora o servo diz ao patrão: eu tenho mais um problema. As pessoas já vieram, mas ainda há lugar. E ele fala: então vai de novo. E agora você vai falar com insistência. Na Bíblia está escrito: obrigue. Você vai e você tenta firme, e você fala de novo, até que essas pessoas venham junto de você. Deixa eu falar algo para você. Quando eu comecei essa mensagem, eu perguntei se algum de nós tinha sido convidado por um amigo,
um familiar ou por um amigo para um dia estar numa igreja. E mais ou menos, pelo que eu observei aqui, acho que uns 70% do auditório. Hoje pela manhã, quando eu fiz essa pergunta, foi em torno de 90% do auditório havia sido convidado por um amigo ou por um familiar. Em 2017, um instituto nos Estados Unidos chamado Good News, você pode procurar depois por essa pesquisa, realizou uma pesquisa com 31 mil pessoas que não frequentavam uma igreja e que nunca tinham ido a uma igreja. E eles fizeram a seguinte pergunta: se você fosse convidado para ir a um domingo a uma igreja, você iria? E essas pessoas, 80% delas responderam que existia sim a possibilidade, que aceitariam o convite e que existia uma possibilidade de ir a um domingo. 80% de pessoas que nunca foram a uma igreja estão abertas a receber um convite para ir a uma igreja. Acontece que desses 80%, 73% disseram que nunca haviam recebido um convite. Talvez nós estejamos fazendo uma avaliação antes de convidar alguém. Talvez nós olhamos para alguém e falamos: acho que essa pessoa não precisa. Ela está tão bem. Acho que essa pessoa já tem tudo o que ela precisa na vida dela. Mas se uma pessoa está bem emocionalmente, fisicamente, financeiramente, mas não tem Jesus, ela ainda não tem o mais importante. Ela ainda não encontrou o banquete. Ela ainda não foi convidada a fazer parte daquilo que Deus tem para a vida dela. Então não olhe para a capa de alguém para dizer se você vai ou não vai fazer aquilo que Deus está te chamando a fazer. Porque nós não somos chamados a olhar e a fazer uma leitura e a dizer: esse sim, esse não, esse parece que sim, aquele está bem demais, aquele está bem ruim, então também vou deixar de... Não. Todas as pessoas são pessoas que nós podemos e que nós devemos convidar a um domingo, a presença de Jesus, a estarem conosco. Então, atenção, 80% diz que iria, 73% nunca tinha ido. E um próximo momento com pessoas que foram à igreja, foi feita uma nova pesquisa. E nessa pesquisa foi tentado entender quantos convites uma pessoa precisava receber para de fato ir à igreja. E o número que se chegou é que a pessoa precisa de 3 a 5 convites para então ela ir. Tem pessoas aqui dentro hoje que estão aqui dentro porque eu convidei. 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. Deixa eu te falar como funciona. Você vai dizer: ei, vamos comigo domingo, vai ser muito bom, você vai gostar. E a pessoa vai dizer: sim, eu vou, com certeza. Mas aí coisas da vida acontecem e ela não vem. E você se frustra e fala: poxa, ela não veio. Deixa eu te falar, só falta mais 4. Aí no próximo você chega: olha, vamos lá, agora é Sisterhood, a gente vai estar juntas. E vai ser lindo, as mulheres todas cantando pro Senhor e tal. E aí a pessoa diz: sim, eu vou, pode deixar. Mas ela não vem de novo. Fica tranquilo, faltam 3. E aí você convida: agora é dia de Zoe Group, olha, vem comigo, nós vamos ouvir a palavra de Deus, é numa casa. Você pensa: acho que eu vou mudar um pouco, ao invés da igreja eu vou levar até uma casa. E aí a pessoa te diz: sim, com certeza. Não vou poder ir, aconteceu tal coisa. Ok, faltam 2. Aí você convida de novo e ela não pôde vir porque choveu, falta 1. Na 5ª vez que você convidar alguém, existe uma grande chance dela te dizer: ok, agora eu vou. É o Espírito Santo falando comigo. É Deus me chamando. É Deus me conduzindo a esse lugar. Porque nós precisamos, como a Bíblia diz, insistir. Porque nós sabemos que não é por mim que as pessoas vêm. Não é por você. Não é porque é bom ou porque é agradável, mas é porque é transformador para a vida delas. Porque um dia nós não queremos estar somente nós no banquete quando tudo tiver terminado, mas nós queremos que aquela casa esteja cheia, que aquele lugar esteja repleto de pecadores arrependidos, que um dia foram levados até a casa de Deus com insistência, com graça, com força. Vamos lá, eu sento com você. Vamos lá, eu te espero na porta. Como é que a gente pode fazer? Você tem vergonha? Não tem problema, vem comigo. Você está entendendo? Quando a gente quer muito alguma coisa, a gente dá um jeito. Quem tem filhos aqui sabe que quando eles querem alguma coisa, eles usam todas as estratégias possíveis. Sabe como seu filho faz com você? Se você tem filho, se você não tem, um dia você vai entender exatamente, você vai lembrar de mim. Mas eles começam com uma técnica mais simples.
E depois eles vão refinando os argumentos e as possibilidades e as tentativas. Faça isso para que uma pessoa se encontre com o Senhor. Faça isso porque o seu coração é o coração do dono da casa. Porque você não está numa missão que é sua. Porque você não está entregando algo que vem do seu coração, mas que vem do coração de Deus. A igreja que eu vejo é uma igreja que é apaixonada por pessoas. É uma igreja que não está medindo os seus esforços ou os seus recursos, mas está dizendo como que nós podemos fazer para que mais pessoas estejam juntas conosco nesse banquete. Para que mais pessoas possam ser transformadas por Deus. Para que mais famílias possam ser restauradas. Cada um de vocês que está aqui hoje tem um tipo de testemunho diferente. Alguns foram libertos de vícios. Outros são pessoas que estavam com doenças mentais, com transtornos de ansiedade, com depressão e foram curados por Deus. Outros são pessoas que tentaram suicídio. Outros são pessoas que precisam de libertação ou que encontraram libertação. Outros são casais que ora já não estavam mais juntos, mas o Senhor restaurou o seu casamento e estão formando uma família. Deixa eu te falar algo. A sua história faz parte da história de outras pessoas. E o seu testemunho faz parte daquilo que outras pessoas estão lendo. Por isso, abra a sua boca. Tenha coragem, ainda que você diga, mas eu sei tão pouco, eu ainda não entendo muito, não há problema. Há pessoas que entendem um pouco menos. E há pessoas que precisam de uma oração ou de um convite. Você não precisa saber cozinhar a comida. Você não precisa saber toda a teologia da graça. Você não precisa se sentir menos, porque quem faz o banquete não é você. Mas você é quem sai e encontra pessoas que estão famintas e que estão necessitadas de receber daquilo que Deus tem para a vida de cada um. O convite passa por gente comum. Você não precisa fazer avaliação. Em Lucas 14, 21 diz: vá depressa pelas ruas, pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, porque o dono da casa queria ver a casa cheia. O convite ele sempre passa por alguém. O convite ele sempre passa por alguém que é comum. Ele passa por mim. Ele passa por você. E essa é a beleza da missão de Deus. Porque, pasmem, Deus não precisa de nós. Ele podia fazer tudo sozinho. Ele tem poder para fazer tudo sozinho. Aliás, em alguns lugares do mundo onde não há pregação do evangelho, onde ainda não chegaram missionários, muitas pessoas falam que tiveram um encontro diretamente com Jesus Cristo. Em seus sonhos, em seus pensamentos, e se converteram. Quer dizer, Ele pode fazer sozinho. Por isso, Ele não está colocando um peso sobre a sua vida. Ele está colocando uma missão sobre a sua vida. Uma graça, algo que é sagrado. Ele está dividindo com você uma oportunidade. Você pode fazer parte da história de Deus aqui na terra. É isso que Deus está dizendo. Enquanto algumas pessoas estão felizes em celebrar ao redor da mesa e dizer: olha que gostoso, que bom, eu me sinto renovado aqui, eu me sinto tão bem. Jesus está dizendo: então agora, usa isso que você se sente tão bem. Usa essa força que vem dentro de você, o Espírito Santo, essa energia que Ele coloca na sua vida para que você possa participar da minha missão aqui na terra. Para que você possa participar daquilo que eu tenho para a vida de outras pessoas. Porque atenção, você não chegou aqui sozinho. Se você relembrar um pouco da sua história, muitas pessoas fizeram parte da sua vida para que você pudesse estar aqui. Talvez você recebeu tantos convites, até que um dia você falou: ok, agora eu vou lá e vou ver o que está acontecendo. Vamos ver se realmente Deus está lá. Talvez você viu no Instagram, depois alguém te falou, depois você viu um amigo seu e aquilo foi como se o Espírito Santo estivesse nutrindo o seu coração para que um dia você falasse: ok, Deus, eu abro meu coração. E até hoje você está aqui. Alguns de nós nem sabem dizer como vieram para aqui. Se você me falar: ok, Débora, eu nasci num lar cristão, eu já conheci a Deus através dos meus pais. Glória a Deus. Muitas pessoas fizeram parte da vida dos seus pais. Mas um mês mais ou menos eu gravei um áudio para minha mãe e falei assim para ela: mãe, me conta um pouco de como você se converteu.
Porque desde que eu te conheço, você sempre foi de Jesus. Deixa eu entender quem foram as pessoas que fizeram parte da sua vida para que você pudesse conhecer Jesus. E ela disse: olha, Débora, eu vou te contar o que eu lembro, porque eu já não lembro de tudo. E ela disse: eu tinha uma vizinha que ia à igreja. A minha família não ia à igreja. E então eu tinha 2 aninhos e essa vizinha perguntou para minha mãe se podia me levar à escola bíblica, que teria um projeto especial para o Natal, onde as crianças iam aprender a recitar um versículo. E a minha mãe disse: ok, pode levar, não há problema. Minha avó tinha 7 filhos, eu imagino que ela disse: glória a Deus, pode levar, não tem problema, traga mais tarde. E a minha mãe foi lá e começou a aprender, e desde então ela seguiu indo à igreja. E eu perguntei: e essa vizinha, sabe como ela foi alcançada por Jesus? E a minha mãe disse: olha, na nossa cidade ainda não haviam igrejas, até que um casal de americanos veio e pisou na nossa cidade e fundou uma igreja. Eles fizeram um pequeno grupo de pessoas, ensinaram a Bíblia para essa igreja. Eles não sabiam nem falar português. E então, essas pessoas começaram a aprender. Depois de 2 anos, mais ou menos, havia um pequeno grupo que começou a ensinar as pessoas, que por fim foram convidando outras pessoas, que levaram a minha mãe com 2 anos até lá, que pregou para mim, para os meus irmãos, e que hoje eu estou aqui falando para vocês. Está entendendo? Essa é a missão de Deus aqui na terra. Talvez algo comece em você. Eu tenho a graça e a honra de dizer que a minha mãe pôde me levar à igreja e eu posso levar os meus filhos, mas talvez você está quebrando um ciclo na sua casa, de uma família inteira que nunca foi do Senhor. E você está dizendo: começa por mim, Senhor. Pode começar por mim, porque um dia, quem sabe um neto, quem sabe um filho, vai estar pregando para outras pessoas e dizendo: um dia os meus pais me levaram, mesmo num domingo chuvoso, era Copa do Mundo, estava todo mundo assistindo os jogos, mas eles decidiram que eu ia pro Kids aquele dia, e naquele dia eu entreguei a minha vida para o Senhor. Tudo que nós entregamos para o Senhor tem um impacto eterno, mesmo coisas pequenas. Talvez você tenha vontade de fazer coisas grandes para Deus, mas o Senhor sempre começa com aquilo que nós já temos. E essa é uma das perguntas que eu quero te fazer hoje. Se você tem um grande projeto, glória a Deus, continua com esse projeto, trabalha por isso. Mas o que você tem hoje? Quem são as pessoas que estão ao teu redor hoje? Quais são os talentos ou os dons que você tem? Qual influência você tem hoje? O que você consegue fazer ou para quem você consegue falar hoje? Quem são as pessoas que estão no teu WhatsApp, que você conversa com elas e que você sabe que elas estão passando por um problema? Você pode começar a ter coragem, a ter ousadia. Senhor, me usa. De alguma forma, Senhor, eu nunca fui usado por Ti, mas eu desejo ser usado por Ti, porque em mim começa um novo tempo, em mim começa uma nova história, em mim começa um testemunho daquilo que Deus já fez na minha vida, porque isso não vai parar somente para que eu coma desse banquete, para que eu seja nutrida pela palavra de Deus, mas eu quero que as pessoas que vêm depois de mim possam um dia dizer: eu recebi da palavra, eu conhecia Jesus, porque um dia alguém fez algo por mim, porque um dia alguém fez parte da missão de Deus aqui na terra. Por isso não é sobre você se sentir preparado ou não, não é sobre você se sentir um ótimo comunicador ou não, não é sobre você perceber que é o seu momento ou não. Se você crê em Jesus e Jesus está fazendo algo na sua vida, é hora de você transformar isso em um convite, em levar isso adiante, em uma participação de outras pessoas nesse banquete. Naquela mesma pesquisa que foi feita, agora ela foi feita dentro da igreja, com pessoas que já participavam. E a pergunta foi: nos últimos 6 meses, quantas pessoas você convidou para estarem aqui? E pasmem, nos últimos 6 meses, a média de pessoas foi 1. Eu não quero que você responda isso agora. Eu quero que você pense sobre isso, porque a nossa vida é tão corrida. 6 meses passa assim, a gente nem vê passar. Nós estamos na metade do ano, nós mal comemoramos o Réveillon, nós já vamos ser hexacampeões. Glória a Deus, esse foi profético. Já se passaram 6 meses. Quantas pessoas passaram pela sua vida nesses 6 meses? Quantas oportunidades o Senhor te deu nesses 6 meses? Deixa eu falar para você,
Talvez você não aproveitou as oportunidades dos últimos 6 meses. Talvez você está se sentindo uma coisa estranha, dizendo, poxa, isso é Deus te dando um senso missional. É Deus te dando um senso de urgência. Você precisa fazer algo com isso. Agora, os próximos 6 meses do ano, seja o maior convidador que existe. Quer saber se essas pessoas convidaram um? Eu vou convidar um por dia. 5 vezes pelo menos para cada pessoa. Eu vou fazer um caderninho. Porque é exatamente isso que a Bíblia nos diz. Ainda há lugar, Senhor. Então o que eu faço, patrão? Está lá em Lucas 14, 22. Ele diz, agora você vai e insista. Agora você vai. E a palavra que está ali diz obrigue, mas fale, insista, veja qual a forma. O que essa pessoa precisa para aceitar o teu convite, para se render ao Senhor. Se render ao Senhor, se render à obra do Espírito. Não é o seu trabalho, mas fazer de tudo o que você puder para que essa pessoa diga, sim, eu vou com você, é o seu trabalho. Sim, eu vou usar o grupo. Sim, eu posso ir com você no domingo. Sim, vai ter Youth Party. Eu já falei tantas vezes aqui. Se você tem filhos adolescentes ou conhece adolescentes, não deixe de trazê-los. Esse é o melhor lugar que eles podem estar. Esse é o melhor espaço que eles podem se conectar com pessoas que também amam a Jesus. Não deixe de fazer a sua parte. O que eu preciso fazer para convencer o meu filho a estar lá? Eu vou fazer. O que eu preciso dizer? Qual amigo eu preciso levar para que ele aceite ir naquele dia? Eu vou fazer. Não desista tão fácil. Às vezes nós estamos olhando ao nosso redor e estamos dizendo, esse eu já convidei. E a gente fica até chateado. Eu já falei tantas vezes, agora eu não falo mais. Fala de novo. Porque um dia pessoas falaram para você. Porque um dia foi você que disse, hoje não. Nem pensar. Nunca mais eu piso numa igreja. Todos nós já fomos assim. Todos nós já fomos alcançados. Todos nós já fomos encontrados pelo Senhor. Todos nós precisamos relembrar que um dia o Senhor falou ao nosso coração. E então quando nós chegamos ao patrão, que é Deus, e dizemos, Senhor, ainda tem lugar na casa. Ele diz, então volta e agora insiste. Então procura agora sem julgar essas pessoas antes. Todos que você conhece. O que você tem na sua mão hoje? Você tem influência? Usa a sua influência. Você tem uma voz? Usa a sua voz. Você tem amigos? São os seus amigos. Você tem uma turma de um colégio? É a turma. Você tem um grupo de adolescentes que frequenta a sua casa porque são amigos do seu filho? São eles. Você tem os seus parentes. Você tem pessoas que você conhece que são ruins. Esse é um ótimo momento e um ótimo motivo para elas conhecerem a Jesus, para que Jesus transforme a vida delas. Não é hora de nós fazermos separação. É hora de nós pregarmos com urgência. Porque o Senhor tem algo a fazer nessa cidade. O Senhor tem algo a fazer nessa igreja. Mas o Senhor deseja usar pessoas. Se você disser, não, Senhor, comigo não, Ele vai usar alguém, não se preocupe. Porque a missão do Senhor vai ser feita. A missão do Senhor vai ser concluída. Mas hoje o Senhor te apresenta uma oportunidade de fazer parte daqueles que entregam convites para um banquete. Daqueles que dizem, Senhor, conta comigo. Senhor, eu não sei o que o Senhor precisa, mas conta comigo, da forma como o Senhor desejar. Alguns têm dons diferentes, deixa Deus usar o teu dom. Alguns têm talentos para coisas específicas, deixa Deus usar talento. Outros têm recursos que alguns não têm, deixa Deus usar o teu recurso para que mais pessoas possam encontrar essa estrada pronta para chegarem até o Senhor. Eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento. Que carrega o coração de Jesus. É uma igreja que não se satisfaz olhando para os lados e conhecendo a todos que estão ali. Eu amo chegar no foyer num domingo, olhar para os lados e dizer, eu não conheço quase ninguém. Eu amo quando nós perguntamos quem são nossos convidados hoje. São muitas mãos erguidas. Porque isso quer dizer que é uma igreja que está pensando nas pessoas de fora, naqueles que ainda não ouviram, naqueles que ainda precisam conhecer mais o Senhor. E hoje eu quero orar sobre a vida de pessoas que estão aqui nesse lugar, que já conhecem o Senhor. Mas eu não quero orar para que você receba um novo projeto, um novo sonho, para que você receba um
que nós temos amigos, Senhor, que nós podemos levar até perto de Ti. Muito obrigada, Jesus, porque nós recebemos de Ti essa oportunidade de fazer parte da Tua missão aqui na terra. Muito obrigada, Senhor, porque não é uma pressão, é uma missão, Senhor, de algo que é sagrado, de algo que é eterno. Muito obrigada porque o Senhor escolheu usar as coisas loucas desse mundo para envergonhar aquelas que pensam que são. Muito obrigada porque o Senhor escolheu usar pessoas que estão disponíveis nessa noite. Muito obrigada, Senhor, por corações que se entregam a Ti e que decidem fazer parte daquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É tão lindo ver quando o Espírito Santo está fazendo algo na igreja. Quando nós estamos falando de coisas simples, elementares da Bíblia, mas o Espírito Santo está movendo nos nossos corações e nos convidando a dar mais um passo. Se você se sentiu tocado por Deus nessa noite, saiba que existe um próximo passo. Saiba que amanhã começa a sua semana. Então você já vai hoje para casa e já começa com seus planos. Quem são as pessoas? Quem vai ouvir o meu convite? Como que eu vou fazer? Como que eu vou usar aquilo que eu tenho nas minhas mãos para honrar a vida do meu Senhor? Mas eu quero também fazer mais uma oração nessa noite. Essa é uma oração de entrega ao Senhor Jesus. Por isso eu queria pedir que todos fechassem os seus olhos novamente. E se você é uma pessoa que veio aqui hoje, convidada por alguém, ou veio sozinho, e você deseja fazer a sua paz com Deus, você esteve longe, mas você sabe que esse é seu lugar, que em Jesus é o seu lugar. Ou você quer dizer sim para o Senhor Jesus pela primeira vez. Essa é uma oração específica para você agora. Por isso todas as pessoas do auditório vão estar com os olhos fechados. E somente eu que vou orar por você estarei com os olhos abertos. Eu vou contar até 3. E se essa é a sua decisão de voltar ao Senhor, ou de começar a sua jornada com o Senhor Jesus, no número 3 eu vou pedir que você erga muito rapidamente a sua mão. Número 1, já está tudo pronto. A cruz, a salvação, a redenção, o perdão já estão servidos em um banquete. Número 2, você foi convidado por Deus para estar aqui nessa noite. E essa noite existe por causa de você. Número 3, se você é uma dessas pessoas, rapidamente erga a sua mão. Eu já estou vendo, já estou vendo. Eu já estou vendo, obrigada, obrigada, obrigada. Pode baixar sua mão, pode baixar sua mão, obrigada, obrigada. Você pode olhar aqui para mim agora. Todos nós juntos vamos fazer uma declaração. Nós temos pelo menos 4 pessoas aqui que ergueram a sua mão e que disseram: Senhor, eu desejo que o Senhor esteja na minha vida. Eu desejo retomar minha caminhada, ou